E quando é que a gente considera o teor de matéria orgânica para ser um solo orgânico? Acima de 8%. É muito pouco, né, professor? 8% de matéria orgânica para ser um solo orgânico? Não é pouco. Nas condições que nós temos no Brasil, a gente incorporar e sustentar matéria orgânica no solo a nível de 8% é um desafio muito grande, pelas condições de clima, né, que nós temos. A atividade biológica é muito tempo, a perda de solo por mineralização é muito grande. O solo dominante das regiões tropicais úmidos são os latossolos. É um solo profundo, bem drenado, bastante intemperizado. É o solo dominante do lavrado, principalmente. Aí você vai ter algumas variações de latossolo amarelo, vermelho-amarelo, vermelho e latossolo bruno. Esse nitossolo é um solo meio avermelhado, também de boa fertilidade. É o único lugar que se encontra em Roraima é na maloca do Flechal, juntamente com esse chernossolo aqui, ó. É um dos solos também de alta fertilidade, é um solo preto rico em cálcio, magnésio e potássio. Ele também a gente encontra só na maloca do Flechal. Em bordas de serra, ou em topo de... Sim. Parece besta a pergunta, mas, assim, às vezes eu fico me questionando. Esse mosaico de solo, né? Como se deu esse processo de formação deles para que, por exemplo, tivesse o nitossolo e o chernossolo só em um lugar em Roraima? Isso vem de acordo com o derramamento do magma? Há uma pluma ali que há milhões de anos aquilo veio do centro da Terra? Como será que deu esse Olha, lá no começo do primeiro dia, nós falamos na equação dos fatores de formação. Uhum. E nós falamos de um dos pontos que seria o material de origem, a geologia. Beleza. Isso aí o Fábio, na sequência, vai explicar. Naquela região do Flechal, geologicamente, você tem rochas muito ricas, que são gabbro, às vezes basalto, às vezes diabásio, mas principalmente gabbro e diabásio. Essas rochas têm um potencial muito grande para formar esse tipo de solo, de boa fertilidade, tá? Entendi. Alguns solos são formados de sedimentos, os latossolos do lavrado são todos de sedimentos, não são formados diretamente da rocha. Então, assim, Maria, essa coxa de retalho de solos, né, ela está intimamente associada, primeiro, à geologia, ou às vezes ao relevo, ou às vezes ao clima, tá? Ou às vezes à questão biológica, né? Entendido? Sim, professor. Eu lembrei agora dos processos de formação, só que eu não estava conseguindo fazer essa ligação. Agora, quando se fala do material de origem, da rocha-mãe, esse está mais tranquilo. Tá ótimo. Essa distribuição aqui na Amazônia, aqui é 2018, a Embrapa, ela tem uma distribuição assim, ó. Veja que os solos da Amazônia são predominantemente distróficos, com poucos solos eutróficos, ou seja, nós podemos dizer que a Amazônia tem uma dominância de solos de baixa fertilidade e uma porcentagem muito pequena de solos de melhor fertilidade. Aqui nós temos um slide, ele é animado porque ele estava em PowerPoint e eu transformei para PDF, porque quando vai para PowerPoint o programa roda muito lentamente e às vezes nem
nem roda, a internet fica muito devagar. Mas eu só gostaria de cada classe, eu vou abordar alguns aspectos importantes. Latossolos são solos profundos, bem drenados, bastante intemperizados. Esse é o conceito central. Qualquer lugar do Brasil que você perguntar, ou alguém lhe perguntar isso, qual é o solo mais profundo, mais intemperizado no Brasil? Todo mundo vai dizer latossolo. Qual é o nome mais comum de pessoas no Brasil hoje? Silva. Silva, é? Silva. Ah, o meu é mais raro. O meu Maria, né? o que eu quero dizer assim, quando você diz, levanta a mão, o Chico aí, Chico, eu acho que o Brasil inteiro levanta a mão. Ou João, ou José, nossa, José, levanta a mão. Se disser assim no Brasil, latossolos, levantem-se. Aí o mapa do Brasil se levantava quase todo. Né? Então, é uma classe muito bem distribuída no Brasil, principalmente nessa porção central brasileira, ó, onde a soja invadiu o centro-oeste brasileiro. Você tem aqui latossolo bruno, no segundo nível categórico, ó, latossolo bruno, latossolo amarelo, latossolo vermelho e latossolo vermelho amarelo. Essa classificação aqui está no segundo nível categórico. Veja as variações de latossolo que nós temos. Mesmo dentro da mesma classe, vai depender dos fatores de formação: material de origem, clima, organismo, relevo e tempo. Tá? A paisagem predominante de um latossolo é essa. É uma área plana. Os latossolos normalmente estão inseridos em áreas bem planas, parece uma mesa. Se você chega numa paisagem dessa, se alguém perguntar que classe você acha que tem nessa paisagem, você, se quiser chutar com bastante segurança, vai dizer assim, que rapaz, é latossolo. Aí você está chutando com uma margem de quase 80% de acerto. Essa foto eu já usei algumas vezes até para palestra. Você tem um coração, esse lago, ele tem um desenho de um coração, né? O lavrado visto de cima de uma viagem que eu fiz. Aqui representa a diversidade geomorfopedológica das savanas de Roraima, na Amazônia. Isso está também no capítulo do livro da CPRM. Nessa paisagem aqui, veja como é a diversidade. Uma associação de latossolo amarelo, mais agissolo amarelo, mais gleissolo, mais neossolo, mais plintossolo e mais organossolo, tá? Mais neossolo litólico. Então, é uma região altamente rica pedologicamente, né? O agissolo é outra classe, é talvez uma das outras, é uma da segunda classe, ou às vezes primeira, vai depender da estatística. Saiu um novo mapa brasileiro de solo, onde o agissolo está disputando a posição de ocupação no Brasil. Então, agissolo é um solo também medianamente profundo, ele pode ser fértil ou não, tá? Ele é um pouco mais argiloso que os latossolos, e normalmente eles estão em posição de relevo mais ondulado, né? Ou forte ondulado, diferentemente dos latossolos, que ocupa relevo plano, o agissolo está mais em relevo ondulado ou forte ondulado. Você vai ter agissolo amarelo, agissolo vermelho e amarelo e agissolo vermelho.
No segundo nível categórico, é identificado a cor pela carta de Manson. Veja que aqui na Amazônia já o argissolo tem um domínio um pouco maior. Aqui no estado de Roraima, o argissolo está nessa porção, ó. É bem representativo, pegando principalmente a área Yanomami e aqui no sul do estado. Tá? Argissolo amarelo distrófico antrópico. Isso aqui é lá em Rorainópolis. Em Rorainópolis, você tem aqui, ó, um horizonte A muito rico em matéria orgânica e espesso. Você tem quase 60, 70 centímetros de horizonte A rico em matéria orgânica. Você veja a quantidade de matéria orgânica estocada nesse solo. No quarto nível categórico, ele é antrópico, mas na classificação étnica popular, isso aqui é a terra preta de índio. Tá? Isso é TPA, terra preta de índio. TPI, terra preta de índio. O que caracteriza uma terra preta de índio? A riqueza em matéria orgânica, a riqueza em fósforo, cálcio e magnésio, e muitos artefatos étnicos, né? Cacos de cerâmica, que tem muito nesse assentamento. O sul do estado é muito rico em terra preta de índio. Aqui nós temos um argissolo vermelho no Pantanal, um dos estudos que a gente fez lá, ó. Isso aqui não tem como dizer que isso não seja vermelho, né? Esse cidadãozinho aqui que vocês estão vendo hoje, eu acho que ele nem sai mais para campo, mas ele é centenário. É um dos pioneiros da classificação de solo no Brasil. É Paulo Tito Klinges Giacomini. Ele, até uns 6 anos atrás, ele ainda ia a campo, mas ele está perto dos 100 anos já. Nós devemos muito a ciência do solo a esse cidadãozinho aqui, tá? Principalmente na classificação de solo. O Mas ele vive aqui em Roraima ou não? Não, ele é de Pernambuco, mas ele é atuante no Brasil e no mundo todo, tá? Ele é praticamente o grande pai da classificação de solo no Brasil. Nesse perfil de solo aqui, em Mato Grosso, esse aqui foi o último dia que nós trabalhamos, né? Isso aqui foi pertinho de Bonito. Infelizmente, nessa parada aqui, faleceu outro grande pesquisador de solo também, da Embrapa Solo, com 60 e poucos anos. Ele infartou no campo. Matheus Rosa. Foi muito triste, esse dia aqui foi muito triste. Nós suspendemos o trabalho e tudo. 10ª RCC, Mato Grosso. Plintossolo. Esses plintossolos, o que eu posso dizer para vocês, assim, para vocês entenderem, aquelas pissarreiras que normalmente são utilizadas para construção de estrada, pavimentação de estrada, que é cheio de nódulos, aquilo ali é ferro. Quando aquilo tem mais de 50% de nódulos de ferro na massa do solo, ele vai para a classe dos plintossolos. Esses solos são muito comuns na Amazônia e são muito utilizados para pavimentação de estrada, construção, né? Está aqui, ó, um plintossolo. São essas concreções que eu falei aqui, ó. Agora, tem esses plintossolos que não tem esses nódulos endurecidos, mas tem esses nódulos que você consegue quebrar com a unha, ele é avermelhado. Normalmente está nas proximidades de áreas mais abaciadas,
ambientes que passam mais parte do ano alagado. Esses plintossolos são os plintossolos áplicos. Isso aqui é plintita. E esses nódulos endurecidos é petroplintita. É feio o nome, hein? Você tem aqui plintita e aqui você tem petroplintita. Quando você tem mais de 50% de petroplintita, o plintossolo é plintossolo pétrico. Quando você tem mais de 50% de plintita, é plintossolo áplico. Complicou? Para quem nunca tinha ouvido a palavra, né, é meio doido, mas é super tranquilo. Isso aí é bom para uma sugestão assim de um registro civil, né? Quem sabe? Eu prefiro botar o nome de um filho de plintossolo pétrico, é bicho duro na queda. Só se for mesmo. Esses solos hoje, eles estão começando a ser utilizados até para plantio de soja em Roraima. Antigamente, eles eram considerados solos inaptos para a lavoura. Esses aqui não, sempre foram utilizados para a produção de arroz irrigado. Os plintossolo áprico, mas os pétricos sempre foram renegados. Mas hoje eles estão entrando na produção de soja. Aqui é um corte de uma estrada de um plintossolo pétrico concrecionário. Isso aqui é um verdadeiro impedimento, né? E, de certa forma, dificulta o processo de penetração de raiz, né? Esses nódulos de ferro petroplintita são desenvolvidos a partir do ciclo de umedecimento e secagem do óxido de ferro. No período de chuva, o óxido de ferro umedece, no período de seca, ele seca. Então, oxida e reduz. Né? Esses solos são solos paleoclimáticos também. Eles foram desenvolvidos em um período em que a Amazônia foi muito mais seco do que a condição atual. Quando a gente vê um corte de estrada como essa aqui, a gente pode dizer que essa região já foi muito mais seca do que a condição atual. Essa foto, ela é emblemática e ela é histórica. Eu tenho um apreço muito grande por essa foto aqui, gente. Vocês estão vendo isso aqui? Isso aqui são ex-alunos nossos da graduação, lá em São Luís do Anauá. Esses meninos hoje estão todos formados, graças a Deus. Vocês têm aqui uma árvore, eu não lembro que árvore era essa, ela está abraçando esse granito, ela está quebrando o granito. Eu botei o abraço da morte. Isso aqui é um processo de intemperismo da rocha, o granito, ela vai quebrando o granito. Isso aqui é um monumento que poderia ter sido preservado. Hoje construíram uma praça e tiraram isso aqui tudinho lá de São Luís. Eu achei uma insensibilidade, uma ignorância tão grande, tá, da Secretaria do Meio Ambiente de São Luís, construir uma praça que poderia ter ficado isso aqui um monumento. Verdade, professor. Essa foto, né, não é, professor? Ela é bem interessante porque ela mostra também como a atuação de um organismo, de um indivíduo, ele pode, com os 5 fatores de formação do solo, ele pode estar agindo na formação do solo, não é? Porque... É nesse sentido que eu estava me referindo. E também outro fator, né, Mariana, que aí você me fez eu também olhar. É que, na verdade, se você pensar essa plantinha, quando ela começou, germinou, a semente caiu aqui, e ela chega a esse porte, onde ele fincou a raiz aqui já no solo, abraçou o granito, isso aqui é um bloco de granito, né?
Então, veja que o primeiro momento que ela germinou, ela viveu em função de quê? Da ciclagem orgânica aqui em cima. E ela foi uma sortuda, né? Porque ela acabou ficando. Algum menino poderia ter arrancado logo no primeiro momento ela. Mas veio o homem e arrancou depois dela adulta. Deu vontade de chorar agora, porque foi filosoficamente essa minha participação. Essa foi boa. Fica aqui, hein, Vamos. professor, essa rocha, ia, por exemplo, essa árvore ia espremer essa rocha até ela fracionar? Ela iria triturar, quebrar. É por isso que eu batizei essa foto de o abraço da morte. Ela ia, é um dos processos de temperismo de rocha, é exatamente isso. É a ação da própria planta. Ou ela tem a ação mecânica, que ela vai fincando as raízes, né, entre os fragmentos e entre as fraturas das rochas, e pela exudação de ácidos úmicos, ácidos orgânicos, a rocha também vai sofrendo intemperismo químico. São dois processos agindo aí. Mas isso ia levar alguns anos, viu? Professor, acha um Sim. bom momento para a gente ir ao banheiro, tomar alguma coisa? Se você está com a bexiga já cheia, não tem problema, a gente vai. Tô indo. Já são, eita, que horas são aí mesmo? 4h20. 16h20. Vou 4h20. tomar um café, porque eu estou morta de fome, que eu sou dessas, tá? A natureza me chama. Tá, vamos ao banheiro. Eu vou desligar aqui o fone, tá? Vai fazer que nem a Conceição ontem, professor. Dá A um susto pra gente. Conceição minutinhos, hoje ela professor. não pode dar aquele susto, porque ela está na secretaria, né, Conceição? Verdade. 10 Mas minutinhos vamos então, lá. professor? Uma boa? Hã? 10 minutinhos? Eu vou aproveitar e passar uma mensagem para a Gardênia, ver o que ela diz sobre aquele assunto. Obrigado, professor. Valeu.
Já estou no ponto, professor, caso deseje. O pessoal já está no ponto aí, votou. Eu estou. Então, bora voltar. Eu passei uma mensagem aqui para a Gaden, eu estou esperando ela responder. Vamos, então. Pode. A classe seguinte, gente, é a classe dos planossolos. É uma classe, inclusive, bem dominante dessa porção bem norte aqui de Roraima, na região da Bacia do Surumú, onde foi grande área responsável pela produção de arroz irrigado, aqui no extremo norte, na Bacia do Surumú. Esses planossolos, ele tem uma característica bem peculiar, que é o aumento de argila em profundidade. Esse horizonte aqui embaixo, ele tem 2 vezes a mais de argila em relação à superfície. Então, você cria aqui embaixo um impedimento à drenagem, à descida da água. A água tende a acumular aqui em superfície, por isso que é um solo hidromórfico, acinzentado, às vezes esbranquiçado, um grande potencial para a lavoura do arroz. No segundo nível, ele está classificado em planossolo nátrico e planossolo áplico. Tá? O grande domínio desses planossolos é o nordeste do Brasil. Você tem esse mapa, como é um mapa numa escala muito pequena, mas a distribuição desses planossolos no Brasil ele é muito grande. Você tem aqui a imagem de um perfil desse solo lá no Surumú. Esse aqui foi um perfil de solo quando eu fiz a minha tese de doutorado. Foi exatamente esse indivíduo que eu estudei. Você tem aqui, veja a quantidade de argila. Até pela foto dá para a gente ver a diferença de cor da superfície para a profundidade, para a subsuperfície. E esse aqui é uma área de produção de arroz em planossolo, também na Bacia do Surumú. Outro detalhe, esses planossolos aqui, eles são formados a partir do processo de intemperismo dessa rocha. A gente já até comentou na aula passada. São rochas vulcânicas ácidas. Dacito é uma rocha geologicamente muito rica em sódio, por isso que dá essa condição de formar esse tipo de solo, né? Dacito e rio Dacito, principalmente. Os neossolos quartzarênicos. Neossolos são solos jovens, né? Que podem ter de vários tipos no segundo nível categórico, tá? Você pode ter o neossolo litólico, que são aqueles solos rasos, pedregosos, de topo de serra. São solos que têm menos de 50 centímetros de profundidade. Você tem o neossolo regolítico, são aqueles neossolos que têm a rocha ainda já no estágio bem avançado de intemperismo. Tem o neossolo quartzarênico, que são as areias, elas podem ser hidromórficas, né? Então, são neossolos quartzarênico hidromórfico e neossolo quartzarênico órtico. Essas areias são solos pobres. O próprio termo já diz, a classificação vem de neossolo quartzarênico. A areia é quartzo, é um mineral predominante ao quartzo. Então, são solos muito pobres, de baixa fertilidade, onde a CTC é quase zero, né? Onde praticamente o ambiente é sustentado pela ciclagem orgânica da matéria orgânica, principalmente proveniente da flora, né?
Veja esse neossolo litólico, um solo bem raso, com menos de 50 centímetros de espessura. O neossolo flúvico são solos formados por sedimentos fluviais. O que são sedimentos fluviais? São sedimentos trazidos pelas águas dos rios. Os rios, quando enchem, eles transbordam e jogam ao longo do seu leito sedimentos. E esses sedimentos vão se acumulando, ano após ano, vão desenvolvendo esses solos, tá? Com características de sedimentos bem diferentes, porque vai depender da origem do sedimento em determinada época do ano. Você pode ter em um ano o sedimento vem de uma área, no outro ano o sedimento pode vir de outra região, então é um solo que tem características muito variadas, né? Ele ainda não amadureceu, é um solo jovem. Veja o neossolo flúvico. Essa foto eu tirei num sobrevoo, ali depois da ponte do Macuxi, naquela olaria lá. Essa área, todo ano, ela é plantada com arroz, em cima de neossolo flúvico e plintossolo. Tá? Nesse sentido aqui, você está olhando por baixo do Rio Branco, assim, ó. Cambisolos são solos, de certa forma, raso, mas mais espesso e mais profundo que o neossolo litólico. São solos muito ricos em minerais primários. É um solo que ainda está em processo de formação também. Eles ocupam principalmente as bordas de serra da paisagem, né? Mas um processo de estágio mais avançado do que o neossolo litólico. Veja aqui um cambissolo, numa área de assentamento. Você vê um solo bem pedregoso. Você tem um domínio muito grande de cambissolo naquela região do Iramutã, nas áreas do Flechal, a paisagem, essa paisagem é bem dominante aqui dos cambissolos. E um organossolo, aqui você vê esse horizonte superficial preto, isso denota uma riqueza grande em matéria orgânica. E para ser um organossolo, como a gente falou, tem que ter mais de 8% de matéria orgânica, né? Na proporção entre matéria orgânica e material mineral. Você tem que ter mais de 8% de matéria orgânica do solo. Os organossolos, no lavrado, eles estão mais posicionados nos alinhamentos das veredas, nos alinhamentos dos igarapés. Eu não quero dizer que todo igarapé, esses solos são organossolo, não, tá? Aqui você tem uma associação de organossolo e gleissolo. Vertissolo significa, esse termo verte significa verter, rachar, fendilhar. Veja essas fendas pela presença daquela argila de alta atividade, a Monte Morilonita. Então, são solos muito argilosos, com argila de alta atividade. Esses solos são formados principalmente de rochas vulcânicas básicas, como o basalto, aqui em Roraima, principalmente o basalto, né? Ali na Pedreira, quem vai para Pacaraima, nós temos esse tipo de vertissolo. Aqui são algumas fotos de características de vertissolos, ó, solo bastante argiloso. O sistema radicular, ele sofre muito na penetração nessa massa do solo, porque quando ele está úmido, tudo bem, ele não estrangula a raiz, mas quando esse solo seca, como a argila tem alta atividade, ela vai se contraindo. E quando ela se contrai, ela vai quebrando raiz, né? Esse podossolo, esse aqui é um solo bem dominante do Parque Nacional do Viroá. É um solo arenoso, começa aqui no Viroá e vai se expandindo até a cabeça do cachorro aqui, ó, em São Gabriel da Cachoeira. É a maior mancha de solos arenícola que nós temos na América. Tá?
formado principalmente por espodossolos. O que é um espodossolo? Você tem um solo bem arenoso e a matéria orgânica, ela transloca da superfície e vai acumulando aqui embaixo, ó, formando esse horizonte mais escuro. Muitas das vezes, essa matéria orgânica sai até do perfil de solo e vai para a água, né, de drenagem, deixando a água escura. Acontece que essas águas ficam pretas. Por onde esses solos ocorrem e a água de drenagem passa meandrando esses solos, as águas ficam pretas. Isso indica que esse ambiente é de ocorrência de espodossolo. Aqui nós temos um espodossolo com B espódico e um pacote de areia, e aqui dava aproximadamente uns 5 metros de profundidade. Aqui numa campinarana florestada, no Parque do Viruá. As areias, olha como esse espodossolo está belíssimo. Você tem um horizonte, uma maior riqueza em matéria orgânica que translocou da superfície para a subsuperfície, né? Então, aqui nós estamos coletando material desse espodossolo. Uma relação direta dos espodossolos, que são solos arenosos, é que as campinas e as campinaranas estão sempre associadas a solos arenosos, dominantemente solos arenosos. Eu nunca mapeei campina e campinarana que não fossem areia. Em paleodunas, em neossolos quartziarenos, especialmente em espodossolo. Olha como é que fica a cor da água quando o ambiente tem um grande domínio de espodossolo. Então, a água fica preta. São ácidos fúlvicos dissolvidos na água, né, que sai do perfil de solo e vai para a drenagem natural do solo, caindo nos mananciais hídricos. Gente, o objetivo dessa parte de classificação não foi que vocês saíssem daqui expert em classificação de solo, mas que vocês tivessem uma noção geral que existe uma classificação de solo, né? E eu espero que pelo menos tenha despertado algum interesse, sei lá, pegar a bibliografia depois e vocês derem uma olhada nisso aí, tá? Essa parte eu deixo para vocês aqui uma mensagem da ONU. O desenvolvimento sustentável, alguém falou no primeiro dia de aula em sustentabilidade. O desenvolvimento sustentável é aquele que satisfaz as necessidades do presente, sem comprometer a habilidade das futuras gerações satisfazerem as próprias, né? Eu acho que foi a Reila que falou sobre desenvolvimento sustentável, não foi, Reila? Acredito que sim, professor. Ela não está aqui hoje? Parece-me que ela estava com problema de conexão, professor. Ela avisou no grupo algo assim. Eu acho que hoje teve muita gente com problema de conexão, né? Eu assim, vejo o que é interessante disso tudo, porque é uma pena que a gente não tenha mais tempo, né, para discutir, para conhecer solo, né, como um recurso natural mais aprofundado. Talvez em outras disciplinas, né, porque assim, eu vi da minha formação de bióloga, né, na licenciatura, a gente não tinha muita coisa. Eu vim aprender isso mais dentro da especialização e do próprio mestrado, dessa convivência com vocês, né, nesse tempo que a gente tem de convivência no processo de formação. E é algo, assim, tão tremendo, tão maravilhoso, que eu acho que todas as formações deveriam ter um pouco desse conhecimento, porque é a base praticamente de tudo. Então, né, qual é o olhar do acadêmico, do pós-graduando hoje em relação a solo, né? Como a gente lidar com isso, né?
Quais são essas relações? Primeira coisa que acho que a gente deve ter em mente é fazer uma relação com o nosso processo de formação, né? Por quê? Porque a partir daí, quando você começa a ter essa visão, você começa a ver o solo como um fator determinante na tua vida, né? Determinante nos processos onde você quer estudar, por exemplo, cada campo, cada um de nós tem um campo de atuação, por mais que seja interdisciplinar, a gente nunca vai sair dele. Nós estamos hoje caminhando, conhecendo outros campos, para que esses campos venham nos trazer maiores informações, ou melhore o que a gente tem hoje de conhecimento. Então, para mim, é dos temas assim fundamentais desse nosso processo de formação. Eu gosto muito, né? Tanto da aula teórica como da prática. Eu sou suspeita em falar. Você falou muito bem, Mariana. Mas a gente vai ter oportunidade. Depois a gente vai ver uma disciplina optativa e vamos ver quantos alunos vão ter interesse em fazer, quem sabe já presencial, e aí a gente fazer a nossa viagem de campo também. Eu tive uma resposta da Gardênia aqui sobre, Thales, a situação. Sim, Ela professor. está me dizendo, ela me respondeu o seguinte, que vai conversar, eles vão conversar, Fábio, ela e Meire, e vai tentar resolver essa situação de forma que não vai prejudicar ninguém, tá? E depois vai divulgar como é que vai ser isso aí. Muito grato. Professor, já tem data? Não, é isso que ela está dizendo também, para definir data e tudo, e como é que vai ser. Muito grato. Está dizendo que, de qualquer forma, vai avaliar de uma melhor forma possível de não prejudicar ninguém. Tá bom, professor. Valeu. Gente, eu vou dar uma pincelada aqui, rapidamente, em matéria orgânica do solo, que a gente falou muito em matéria orgânica agora em espodossolo, e eu não vou entrar muito em detalhe também não, porque matéria orgânica do solo é outro mundo, é uma disciplina que eu tenho na pós do pós-água. Tá? E quando a gente fala em matéria orgânica, a gente pensa só na matéria orgânica da biomassa viva, da folha, do galho, da raiz, mas a gente esquece os conceitos de matéria orgânica que tem no solo. A matéria orgânica do solo, ela é aquela matéria orgânica que foi passada biologicamente por diversos processos, né, de transformações biológicas, né? O principal agente de estoque, de formação de matéria orgânica do solo são os micro-organismos. Alguns macro-organismos também. A gente tem matéria orgânica como cadeias carbônicas, né? São diversos grupos funcionais ligados a cadeias carbônicas. Então, são gigantes as fórmulas da matéria orgânica, né? Você tem o anel benzeno e os grupos carboxílicos, grupos enólicos, fenólicos, ligados à matéria, ao carbono em si. Quero chamar a atenção que o solo é um grande reservatório de estoque de carbono. Um solo bem manejado, um solo trabalhado agriculamente, ou um solo preservado, tem essa função de conservar matéria orgânica, né? Ok? Então, gente, eu vou só dar alguns conceitos aqui do que é matéria orgânica. Definição e caracterização da matéria orgânica. Matéria orgânica é todo tipo de material de origem orgânica, reconhecível ou não. Humus ou matéria orgânica, substância de natureza orgânica já em estágio avançado de alteração, não sendo possível reconhecer na sua origem. Quando a gente tem no solo a matéria orgânica, a gente não consegue identificar se é folha, se é galho, se é raiz. A gente só sabe que um solo é rico ou não em matéria orgânica pela cor. Quanto mais preto é o solo, ele está indicando que tem o maior estoque de matéria orgânica, o maior estoque de carbono, né?
Então, a composição dos materiais representativos da matéria verde adicionada ao solo. Então, aqui tem uma série de componentes da matéria orgânica que são adicionados para o solo e acaba, de certa forma, contribuindo para a fertilidade do solo, a composição química do solo. A gente mostrou no slide anterior que a CTC do solo é muito dependente da matéria orgânica. A matéria orgânica chega a ter 500 vezes mais CTC que a própria argila, né? Então, veja aqui, ó, os tipos de composto, né, da matéria orgânica. 60% de carboidratos, 25% de ligninas, 10% de proteínas, né, e 5% de outros, gorduras, ceras, taninos, etc. E a composição por elemento, aí você tem oxigênio, carbono, hidrogênio e cinzas, né? Veja que no solo você tem água e matéria orgânica, mas aqui essa matéria orgânica seca, ela está misturada com material mineral. Natureza das substâncias úmicas, compostos não umificados. São grupos de moléculas orgânicas, a gente viu lá naquele primeiro slide, que ocorre naturalmente, né, sendo primeiramente sintetizado pelas plantas via fotossíntese. São compostos não umificados, porque os compostos umificados são produzidos pelos organismos, principalmente os micro-organismos, são substâncias úmicas. Então, esses compostos não umificados constituem a unidade estrutural para a formação de tecidos, vegetais ou animal, reservatório de energia e nutriente dos organismos. São carboidratos, aminoácidos, e a velocidade de decomposição desses compostos depende de sua composição e das condições ambientais. Quando a gente fala em matéria orgânica do solo, isso aqui é muito importante. Condições ambientais e qualidade da matéria orgânica que está sendo adicionada. A gente falou em as gramíneas. Quando a gente fala em gramínea e uma leguminosa, o processo e a velocidade de decomposição e a qualidade da matéria orgânica adicionada ao solo é completamente diferente. Quando a gente fala em condição ambiental, condições de clima frio têm uma condição diferente de decomposição da matéria orgânica, quando relacionado com o solo, com regiões tropicais úmidas, né, como é a Amazônia, o Brasil, da maior parte do Brasil. Tranquilo até aqui? Agora, quando a gente chega em compostos umificados, aí a gente já está falando na matéria orgânica já processadas pelos micro-organismos, né? Que são, de certa forma, chamadas substâncias úmicas. São partículas coloidais de alta reatividade, coloração variando de amarelo ao marrom escuro, bastante estáveis e resistentes à ação microbiana. Essa matéria orgânica e esse composto orgânico umificado é a parte mais estável da matéria orgânica no solo. O fracionamento químico permite a separação dos componentes orgânicos das partículas minerais do solo. Esses compostos orgânicos são formados por esses componentes: ácido fúlvico, ácido úmico e a umina. Essas componentes a gente chama de substâncias úmicas. São produto do processo de ação microbiana. O que a gente enxerga no solo, aquela cor preta do solo, são essas substâncias úmicas aqui. O que tem naquelas águas pretas do Rio Negro são substâncias úmicas, tá? O ácido fúlvico, ele é solúvel em base e ácido, o ácido úmico é solúvel em base e insolúvel em ácido, e a umina é insolúvel em base e ácido. O que é que significa isso? Em laboratório, quando a gente quer separar essas substâncias úmicas para avaliar a composição da matéria orgânica, a gente faz o tratamento da amostra alternando o tratamento básico com ácido.
até separar essas substâncias em laboratório e depois quantificar. Então, nós temos aqui um ácido fúvico. Os grupos se dissociam, né? Maior decomponibilidade contribui imediatamente para a CTC do solo. Então, a CTC do solo tem muita contribuição do ácido fúvico. O ácido úmico, maior resistência da molécula, a decomposição funciona como reserva. Esse ácido úmico, por ele ser mais estável e mais resistente, ele funciona como reserva para formar depois o ácido fúvico. E o mais resistente, na verdade, é o mina, né? Dúvida até agora? Eu estou dando essa pincelada bem rápido, só para vocês entenderem o que é a matéria orgânica do solo, tá? Talvez até para abrir, assim, alguma ideia de alguém que queira incluir no seu projeto alguma parte da matéria orgânica. Ninguém À fala. medida que vai aprofundando, ele fica mais ácido, né? Oi? À medida que decresce a quantidade de matéria orgânica, o solo vai ficando mais ácido? Não. A matéria orgânica, ela gera acidez, Conceição? Porque vai Não, falam depender. que à medida que, eu estou lendo aqui, que ela decresce com a profundidade, né? Então, Decresce com a profundidade. aí nessa profundidade o solo é mais ácido, é isso? Não necessariamente, viu? Não necessariamente. Onde é que está isso aqui? Ela tem uma frase, né? Aqui essa figurinha aqui está mostrando um experimento que foi feito com diversas fontes de matéria orgânica no solo, levando em consideração, veja que o preparo convencional, o plantio direto, a aveia, ervilha, milho e o feijão calpi, tá? E aí mostrando a quantidade de carbono orgânico que é incorporada ao solo, né, e nitrogênio total, o resultado desses tratamentos aqui. Mas o que eu quero mostrar com essa figura e esse trabalho é que a matéria orgânica, de qualquer forma, ela vai diminuir com a profundidade do solo. Isso é regra geral. Tá? A matéria orgânica, ela tende a concentrar na superfície e, à medida que vai descendo em profundidade, essa matéria orgânica tende a diminuir em profundidade. Tá? Essa questão da maior ou menor acidez vai depender da qualidade da matéria orgânica, do grau de transformação biológica da matéria orgânica, da ação do micro-organismo, tá? Ok? Como é que ocorre perda de matéria orgânica no solo? Ocorre principalmente pela liberação de CO2 na respiração, principalmente microbiana, né? Decomposição microbiana dos resíduos do solo. Isso aqui, na região tropical úmida, a condição climática é extremamente favorável, né? Envolvimento do solo aumenta a oxidação dos compostos orgânicos e perda por lixiviação e erosão. O desmatamento promove a perda de matéria orgânica e a queima de combustíveis fósseis. A magnitude desses processos em dada condição edafoclimática, esse termo aqui, edafoclimática, se refere à condição climática do solo, é a condição de água, temperatura, né, do solo. As condições edafoclimáticas dependem da espécie e do sistema de manejo do solo utilizado. Então, a mineralização, a quantidade de matéria orgânica que o solo perde, vai depender das espécies e, de certa forma, do manejo que o solo sofre, a que é submetido.
esse trabalho aqui eu vou passar para frente, porque realmente a gente perderia muito tempo para explicar esse resultado, que não é o objetivo que eu estou querendo para vocês aqui em material orgânico. Eu quero só... Um dos manejos mais trabalhado hoje em dia na agricultura, que pensa, entre aspas, na questão do desenvolvimento sustentável, é o plantio direto ou plantio na palha, né? Onde visa principalmente manter a palhada na superfície do solo e visando o incremento e incorporação da matéria orgânica, principalmente pelo resíduo e o resto de cultura. Aqui nós temos uma dinâmica bem complexa da matéria orgânica partindo do pastejo, né? Seguindo diversas rotas de perdas e ganhos de matéria orgânica. Eu vou passar esse slide para vocês, depois vocês olhem com calma, porque aqui é uma verdadeira cidade de caminhos, de diversas vias, viu? De ganhos e perda de matéria orgânica do solo. Aqui também nós temos algumas entradas, né, e ganhos e perdas de matéria orgânica do solo. Também vocês depois deem uma olhada, eu vou só passar para ver se eu chego. Quantidade de carbono em diferente reservatório. Nós temos na superfície o CO2 atmosférico, tá? 7, né, vezes 10 elevado a 14. A biomassa, 4,8. Os rios, lagos, 2,5, o mar 5,8 e o solo de 30 a 50, 10 elevado a 14 quilogramas. Profundidade de 16 quilômetros, detritos orgânicos marinho, carvão e petróleo, carbono solúvel no fundo do mar e sedimentos. Então, você tem aqui um certo de variação em termos de reservatório desse carbono. Aqui é de nitrogênio, tem uma semelhança em relação ao carbono. Nós temos aqui um ciclo do carbono em diferentes ecossistemas, a gente pensando de tundra, pastagem, floresta descida e floresta tropical. Então, a gente pode perceber aqui que no solo, ó, a diferença é grotesca, é gritante, né? Em florestas tropicais. Quando você parte de uma pastagem e de uma floresta decídua, e você tem numa floresta tropical somente só 9, você pode dizer, mas a pastagem tem 39, foi o que eu comentei anteriormente. A pastagem tem um poder muito grande de incorporar carbono orgânico, matéria orgânica. A pastagem bem manejada, né? Isso aqui é 10 elevado a 10 toneladas. E a produção de material orgânico em diferentes ecossistemas. A taxa normal em floresta úmida, descida, floresta boreal, savana. Veja que a savana é bem baixa, de 200 a 2.000, né? A média de 900. Né? A pastagem temperada vai de 200 a 1.500, em média de 600. Os desertos são as áreas com menor produção de matéria orgânica. Aqui você tem a produção de carbono orgânico, de biomassa, em diferentes ecossistemas, isso da biomassa microbiana. Também segue o mesmo raciocínio com relação à biomassa dos ecossistemas florestais, savana e etc. Na matéria orgânica do solo, você tem uma distribuição percentual, isso aqui é interessante. A matéria orgânica do solo vivo e a matéria orgânica do solo, aquela matéria orgânica morta, faz 96% do carbono orgânico. Aqui você só tem 4% do carbono orgânico, tá? Nessa matéria orgânica morta, que é 96%,
Você tem a matéria orgânica da macro-orgânica, os resíduos vegetais em diferentes estágios. Aqui você tem raízes, galhos, que estão em diferentes estágios de decomposição. E o humus, que faz, na verdade, ocupa 70% a 90% da matéria orgânica do solo, que são as substâncias não úmicas e as substâncias úmicas. Eu gostaria que vocês se detessem aqui nesse quadro, para quando alguém questionar, ou perguntar, ou conversar com vocês sobre a matéria orgânica do solo, ela está aqui dentro, ó. Substâncias úmicas, 70%, os ácidos úmicos, fulvicuminas e outros, e as não úmicas, lipídios, ácido orgânico, carboidrato, proteína e pigmento. Essa matéria orgânica aqui é dependente da ação microbiana, tá? Isso aqui é resto de culturas, é resto de biomassa viva, que será a fonte para esse reservatório aqui. Aqui é a matéria orgânica, algumas terminologias que a gente utiliza em solo. Eu estou passando somente para vocês se interarem sobre essas terminologias. Alguns livros trazem assim, SOM, S-O-M, ou MOS, matéria orgânica do solo. O que é que significa dizer? É aquela matéria orgânica que sofreu transformação pela ação dos micro-organismos. São matéria orgânica alterada biologicamente incorporada à massa mineral do solo. Os componentes vivos, nós temos a fitomassa, a biomassa microbiana e a biomassa da fauna. Aqui a gente já trabalhou muito sobre isso. As formigas, os cupins, etc. Componentes não vivos ou não viventes da matéria orgânica particulada, sem a liteira, aquela serrapilheira, aquele resto de folha, galho que fica na superfície do solo. A matéria macro-orgânica, fragmento de material orgânico de 20 micrômetros até 50 micrômetros, isso é determinado em laboratório, através de diferença de densidade, né? A matéria orgânica leve, matéria orgânica dissolvida e o humus, como a gente já comentou, que são substâncias úmicas pela ação microbiana. Isso aqui a gente vai deixar, depois vocês deem uma olhada, pronto. Mecanismo de formação das substâncias úmicas, que é a matéria orgânica do solo. São diversas rotas, vocês estão vendo aqui esse gráfico, tá? Que você tem os resíduos orgânicos, né? As transformações pelos micro-organismos, e você tem aí essas transformações levando à liberação de alguns componentes da matéria orgânica, os polifenóis, as quinonas, né? Os produtos de degradação da lignina, formando quinona, e o resíduo orgânico formando diretamente as ligninas modificadas. Então, veja que nós temos 4 rotas biológicas para formar a matéria orgânica do solo. Tem alguém acordado? Ou, Conceição, você já dormiu? Não, tem acordado aqui. Estou acordada aqui também. Estamos prestando atenção, professor. Estamos gostando da sua explicação. Corretíssima. Mas o Thales não está gostando, não. O Thales não está gostando desse assunto de matéria orgânica, não. Estava aqui ouvindo. Mas é estranho, né? Dar aula assim, sem ver o rosto das pessoas, né? Pois é, eu inclusive, eu escutei nesse centro com um ronco. Tinha gente roncando aí? Mas não era eu, não. Não. Nem eu. Era o Thales que ele não está respondendo. O Thales, eu acho que depois que foi tomar café, foi sono. Né, Mariana? A Conceição não pode nem roncar, dormir, porque ela está na secretaria assistindo. Eu estou no trabalho, ainda tem um bocado de jeito à minha volta, eu não posso nem roncar. Tá certo. Mas a gente vai terminar agora, viu? Isso aqui eu trouxe
para curiosidade, que eu sei que muita gente tá vendo pela primeira vez o que é matéria orgânica do solo. Muita gente acha que matéria orgânica é uma folha, é um galho, é uma raiz. Mas a gente sabe, está vendo aí, mostrando para vocês que existem diversas formas de matéria orgânica antes de chegar a esse conceito de matéria orgânica do solo, né? Essa matéria orgânica já faz parte da composição mesmo da natureza, né? Esses polifenóis, esses quinonas. Já faz parte da composição da matéria orgânica, principalmente da biomassa, né? Das folhas, dos galhos, raízes, os polifenóis, as proteínas, gorduras, ceras, etc. Tá? Quando vai havendo transformação pelos micro-organismos, esse material vai sendo quebrado, degradado, né? E vai sendo... O que acontece com os micro-organismos? Eles são verdadeiros construtores de matéria orgânica. Eles quebram a matéria orgânica bruta, passa pelo trato digestivo e vai ligando novamente carbono, porque matéria orgânica é carbono ligado a carbono. Então, eles vão quebrando as cadeias carbônicas, liberando, porque o objetivo deles é se alimentar de energia. Os organismos se alimentam, os micro-organismos se alimentam da energia que estão nas ligações carbônicas, né? É bem interessante, né? São fantásticos. Exatamente. Aí eles quebram as ligações, se alimentam e depois eles religam e liberam. E a partir daí vai formando novos compostos orgânicos e vai sendo incorporado ao solo, que são as substâncias úmicas, tá? Legal. Você vê que a natureza, ela tem, sei lá, é mão de Deus isso, não tem outra explicação, porque essa população quase que invisível, né? A gente não consegue, não é todo dia que a gente encontra uma bactéria circulando por aí, a gente não consegue ver um vírus, né? Um fungo e tal, mas a gente nem imagina a importância que esses indivíduos têm, né, na nossa vida. É bem interessante mesmo. A gente não é acostumado a raciocinar com esse mundo invisível. Esse modelo aqui é o modelo de Stevenson, de 82, da formação da matéria orgânica do solo. Nós temos esse modelinho aqui, ó. Ele é bem simples e a rota bem legal, ó. Você tem a origem dessas matérias orgânicas, das substâncias úmicas, você tem restos de vegetais e animais, a transformação pelos micro-organismos, formando compostos nitrogenados. Essa transformação pelos micro-organismos podem quebrar os polifenóis e as quinonas, e a partir daí passar pelos compostos nitrogenados e aí formar substâncias úmicas. Pode seguir essa rota a partir dos açúcares, formando substâncias úmicas. Ou então sair direto da lignina modificada e formar substâncias úmicas. Isso é um modelo bem clássico de formação da matéria orgânica do solo. Aqui tem um trabalho interessante, ó, mineralização e umificação. A mineralização é perda e a umificação é ganho. Então, você tem grupos alifáticos, aminoácidos, aromático e umificação, síntese da umificação, nesse sentido. As proteínas liberam e são quebradas em peptonas, formando aminoácido, e a partir daí vai formar os ácidos graxos. Quando fala em perda, é perda de quê? Perda de matéria orgânica no sentido de mandar o CO2 para o espaço, mandar a matéria orgânica para o espaço. Mineralização é perda, tá? É perder. Umificar ganha. É conservar, estabilizar, ganhar. Você ganha matéria orgânica. Ganha, estabiliza. Essa matéria orgânica, substância úmica,
as substâncias úmicas, a umificação da matéria orgânica é estabilizar a matéria orgânica no solo. Quando fala do estoque do carbono, tem a ver com isso? Tem a ver com isso, tem a ver. Agora, a gente não pode chegar, é um grau muito elevado de umificação, porque senão ela vai ficar uma matéria orgânica inerte. Vai ficar o que a gente chama muitas das vezes de mumificação. Porque dentro do próprio estoque da matéria orgânica vai ter a matéria orgânica boa e a matéria orgânica mumificada. O que é que significa isso? É a quantidade de vezes que uma bactéria e um fungo transformam a matéria orgânica. Eu vou fazer uma nojeira aqui com vocês. Se você prender naqueles calabouços da Segunda Guerra Mundial, né, nos campos de concentração nazistas, eles botavam aquelas multidões presas naquelas celas, né, e eles iam defecando e comendo, defecando e comendo. Chegou um ponto que as fezes não tinham mais o poder de alimentar. A mesma coisa é aqui. Se você não der fonte primária de matéria orgânica às bactérias, novas fontes, eles vão se retroalimentando com as mesmas substâncias úmicas e acaba mumificando a matéria orgânica. Professor, então, no caso, se eu tiver uma grande quantidade de matéria orgânica no solo, isso já torna-se prejudicial. Já pode considerar que seja um solo mais ou menos contaminado, poluído? Não estou dizendo isso não, viu? Não vai espalhar isso que eu falei não, porque aí vai detonar com o meu nome. Depende da qualidade da matéria orgânica, tá? Depende da qualidade. Você, por exemplo, você pode ter um solo muito rico em matéria orgânica, proveniente de um bom manejo do solo, mas essa matéria orgânica ela é uma matéria orgânica nova, transformada biologicamente, poucas vezes e recente, entendeu? Porque quando a matéria orgânica é transformada muitas vezes biologicamente, ela acaba gerando acidez. Por exemplo, esses solos de igarapés, que são gleisolos, aqueles horizontes superficiais são ricos em matéria orgânica. Aquela matéria orgânica ela não serve para nada. Aqueles solos são muito ácidos, aquilo é acidez puro. Antigamente o pessoal vendia muito para paisagismo, dizendo que era terra preta de índio, mas não tem nada de terra preta de índio ali, né, Mariana? Está muito lixiviado lá, porque a água passa todo o tempo lavando e ele fica só o resquício. Não, e biologicamente transformada demais. Sim. É uma matéria, eu costumo dizer, é uma matéria orgânica mumificada. É. E terra preta de índio não tem aqui para essa parte, é mais para o sul do estado, já início do Amazonas, né? Pelo menos até onde eu vi. Principalmente no eixo ali de Rorainópolis, tá? Um grande exemplo que eu dou, que aquela matéria orgânica ela não tem poder nenhum. O pessoal, quando tira aquela matéria orgânica para usar em jardinagem, porque ela, naquele ambiente, ela consegue se preservar. Por quê? Porque são solos encharcados, né? Quando você tira para jogar na jardinagem, ela mineraliza, ela evapora. Por quê? Porque os micro-organismos, quando ela sai da condição natural dela, aí os micro-organismos acabam de decompor o restante que tem. É tanto que essa terra preta aí que chega no jardim, vira só areia, com alguns dias. Quais são os fatores que afetam a matéria orgânica solo, ou a dinâmica da matéria orgânica? O clima, altas precipitações e altas temperaturas, e a umidade. A fonte, a composição, né, que vai depender da fonte primária da matéria orgânica, a relação carbono, nitrogênio, fósforo, enxofre, a lignina, a relação de lignina e nitrogênio, lignina mais polifenóis, a relação nitrogênio, polifenol, relação nitrogênio. Vai depender do tipo de solo, da condição de solo, textura, CTC, acidez e pH do solo, nutriente.
a topografia do solo, a microbiota do solo, o manejo do solo. Veja que são fatores importantes na dinâmica da matéria orgânica do solo. Isso dá tanta brecha, quer dizer, dá tantas assim, ideias para a gente fazer uma dissertação em cima disso, de dinâmica de matéria orgânica do solo. E por aqui vai, gente. Nós temos vários slides que poderíamos discutir mais detalhadamente a matéria orgânica. Depois a gente pode ver até uma disciplina que possa envolver isso. Tá? Veja como é bonito uma molécula de substâncias úmicas, né? São carbonos ligados a carbono, cheio de grupos carboxílicos, ó, carboxílicos, fenólicos, enólicos, né? E em cada carbono, você tem uma ligação com o hidroxilo, ó. Isso é o OH. Quando esse hidrogênio sai desses grupos funcionais aqui, é que esse H vai gerar acidez ao solo. Ok, então, eu acho que por hoje a gente encerra. Aliás, pelo nosso módulo, a gente encerra, tá? Algum comentário? Vocês querem fazer algum comentário? É só uma preocupação, né? Como vai ser a avaliação? Creio eu que vai ser num contexto mais geral, de questões mais... São questões discursivas, né? Que a gente vai ter que fazer uma abordagem dessas relações. Não, é verdade. Isso aí não se preocupe, não, que eu não vou perguntar o que é um polifenol, o que é um quinol, não. Conceição, essa abordagem que eu fiz agora há pouco sobre matéria orgânica foi só para vocês terem uma ideia do que a matéria orgânica do solo não é simplesmente só pensar em galho e folha, não, viu? Existe um mundo que é, inclusive, uma área muito grande de pesquisa. Mas as questões da prova, elas vão ser muito parecidas com a seleção, tá? Envolvendo questões relacionadas, interrelacionadas com a questão do espírito dos recursos naturais. O importante é que vocês entendam essa questão da relação do solo com a paisagem, os fatores de formação, né? Esses conceitos mais superficiais que a gente falou aqui, do que é um latossolo, o que é um agissolo e tal. É por aí, mas nada de grande detalhe, né? Claro. Só um módulo. bastante leitura agora, né? Tem que ler, fixar as questões principais, né? Pelo menos saber onde procurar cada coisa. Exatamente. Mas é assim, aproveitamos a oportunidade para agradecer e os três momentos de aula deu para absorver, sim. Bastante coisa. É muito pouco para um conteúdo muito grande. A gente faz um esforço muito grande para ministrar esse conteúdo dentro desse tão curto tempo. A gente precisa fazer uma ginástica muito grande. Uhum. Né? Mas eu espero que eu tenha atendido isso. Com certeza. Muito obrigada, professor. Valeu. De parabéns, o esclarecimento muito bacana mesmo. Nós temos realmente a nossa bagagem de conhecimento e cada dia aumentando mais, né? E a sua aula foi muito gratificante. Eu tenho uma maneira de ministrar a sua aula muito tranquila. Isso é muito legal. Então obrigado, viu? E eu fico à disposição. Qualquer coisa, o grupo está aí funcionando. Uhum. Eu vou postar essas aulas, os slides no grupo, tá? Tá certo. E vocês vão acompanhando, qualquer coisa, é só passar mensagem aí, tá? Thales, tranquilo, eu estou achando que aquela o seu problema da sua viagem não vai ter... eu tenho certeza que a coordenação vai resolver, viu? Isso aí, a coordenação, ela é muito sensível a essas questões aí. Professor. Tá legal. Legal. Aqui Lili, tá.
Ali. Tá. Pois uma boa noite. Muito obrigada. Tá. Professor, Bom final me de escuta? tarde. Hã? Você me escuta? Estou escutando, pode falar. Ah, tá. Que é muito maravilhosa a sua aula. De verdade, você transmite muito amor, muita sabedoria e muita tranquilidade para transmitir a informação. Eu estou muito obrigada com você. Obrigado, viu, Lítica? Eu fico feliz. Professor, Viu? a Diga. Selene conseguiu assistir sua aula devido à internet, sabe? Acho que as outras pessoas também, né? E essa hoje é a última aula. É isso? Hoje é a última. Nós tivemos esses 3 dias separados para o módulo de solo. 23, 24 e 25, viu? Tudo bem, então. Agora, qualquer coisa depois, se quiserem alguma aula. Mas se a prova, eu não sei, é bem capaz de ser na próxima semana. A gente vê aí, qualquer coisa, tá? Tudo bem, então tá. Coisa de reforço. Uma boa noite. Tal. Uma boa noite aí. Bom fim de semana para vocês. Para você também, tudo de bom. Tchau, Mariana. Um abraço e abraço a todos aí, viu? Depois eu quero falar com você lá do meu trabalho. Eu vou precisar dos seus conhecimentos. Obrigada por tudo. Fica com Deus. Dê um abraço lá na Dani, na Mauri, viu? Pode deixar. Tá joia. Um abraço. Tchau.